Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma edição do nosso Bitcoin News para, a partir de agora, trazer para você o resumo dos fatos, reportagens, entrevistas e um conteúdo todo especial que separamos para você. Para mais informações, você acessa bitcointv.com.br, nos segue através das redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter e também o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta você pesquisar por Bitcoin TV. E para dar início ao nosso Bitcoin News, nós vamos apresentar para você uma reportagem realizada pela jornalista Melissa Bueno, no qual ela conversou com o secretário municipal de urbanismo, João Ex. Na pauta, claro, os últimos desdobramentos referente às interpretações das bandeiras, expectativa referente à movimentação para esse final de semana, e um assunto relacionado às escolas de educação infantil que podem começar a apresentar protocolos com a intenção de retorno das suas atividades caso permanecer em bandeira laranja. Vamos prestar atenção nessa entrevista que a gente traz para você no contexto desta entrevista, no qual o secretário traz toda a abordagem referente a esses temas apresentados. Preste atenção. A bandeira laranja, que a partir de ontem, terça-feira, foi instituída no município de Caxias do Sul, né, já era uma esperança e era uma perspectiva não somente da Prefeitura Municipal, mas também de todas as entidades ligadas ao comércio, serviço e indústria do município, né, que ao longo do tempo, ao longo das semanas, vinha trabalhando para se reduzir, né, o número de infectados e até mesmo a ampliação de leitos, né. Secretaria Municipal da Saúde, Prefeitura através da Secretaria, né, buscou diversas iniciativas, diversas situações para buscar mais leitos, buscar mais vagas, né, junto à UTIs e no próprio condução do Corona junto à rede SUS de saúde do município, a fim que a gente retornasse a bandeira laranja, né, e a fiscalização também, né, trabalhou no sentido de fiscalização, e o próprio prefeito editou alguns decretos também, fazendo algumas restrições, seja eles no final de semana nas praças, parques, ou até mesmo na entrada de supermercados, no que diz respeito a uma pessoa por família, bem como o fechamento de todo o comércio depois das 10 horas da noite, não podendo mais nem restaurantes trabalharem, né. Essas delimitações, né, e aí o decreto a nível municipal que determina o fechamento, enfim, dos restaurantes, o não consumo, às 22 horas, o não consumo de bebidas de teor alcoólico nas vias públicas, né, nos logradouros, nas calçadas, na rua, propriamente dito, continua, bem como o decreto que proíbe a circulação de pessoas em praças, parques, né, durante o sábado e o domingo, deixando somente durante a semana para a prática de esportes. Então, todos esses decretos estão ainda em vigor e estão sendo cumpridos, né. A gente tem uma minoria da população que ainda não entendeu, não quer entender, de repente, a situação que se encontra, enfim, a situação do coronavírus do município, mas são decretos ainda com validade, né, que ainda estão postos, e a gente conta com a participação e a colaboração da população para deixá-los em vigência. O município, né, instituiu o COI, né, que é o Centro de Operações Estratégicas, né, para uma determinação no governo do estado, onde que esse centro, né, essas pessoas, não somente pessoas ligadas ao público, né, a iniciativa privada também está presente, né, nesse centro, né, que está fazendo avaliações, né, dos cronogramas e dos protocolos de retorno, né, de forma gradual da educação infantil, bem como dos cursos de pré-vestibulares, as próprias universidades, faculdades e aqueles cursos profissionalizantes que a gente tem no município. A Secretaria Municipal do Urbanismo, na qual eu sou secretário, está incumbida de receber esses protocolos. Esses protocolos são recebidos por nós, é encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal da Saúde, que faz análise técnica, né, em termos de saúde, em termos do cronograma apresentado, que são nos moldes exigidos pelo governador do estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, né. É feita essa avaliação. Quando retorna à Secretaria do Urbanismo, a gente emite um comunicado, né, onde que esse comunicado traz a viabilidade ou não da retomada daquela atividade pelaquela instituição, né, e a partir de uma bandeira laranja, né, ou até mesmo uma bandeira amarela, as faculdades, universidades, essas escolas de
preparação de cursos profissionalizantes, bem como os pré-vestibulares, podem voltar às suas atividades, né? E desde a última quinta-feira a gente tem recebido um número expressivo de protocolos de planos de contingência da educação infantil, também vai ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, à Secretaria Municipal de Saúde, que faz toda a análise técnica, e em torno de uns 20, 25 dias retorna à Secretaria Municipal do Urbanismo, que faz o comunicado, né, para as escolinhas poderem voltar às suas atividades, tão logo tenham a viabilidade. Para início de setembro, então estamos tendo um número expressivo de escolas que estamos procurando, né? A gente tem informação que tem em torno de 150 escolas de educação infantil no município, e lembrando que nem todas são obrigadas a protocolarem seus planos de retorno, de contingência. Aquelas escolas que tiverem interesse propriamente dito em retornar às suas atividades, elas protocolam. Aquelas que não têm interesse, não querem voltar nesse momento, não é obrigado a protocolar, só protocola exatamente aquelas escolas, aquelas instituições, faculdades, universidades que tiverem interesse de retornar. Algumas já obtiveram retorno, não foram escolas de educação infantil, porque essas começaram a protocolar, como eu bem disse, na última quinta-feira, né? Ontem, na segunda-feira, se teve um número expressivo de escolas infantis. Algumas instituições, universidades, faculdades, até mesmo cursos de especificações ou até mesmo escolas pré-vestibulares do município já tiveram seu retorno e, estando em bandeira laranja, como o município se encontra, essa semana podem voltar às suas atividades. Lembrando que caso a gente volte a ser bandeira vermelha na próxima semana ou em alguma outra semana, essas atividades têm que ser cessadas, têm que ser paradas, e no futuro o retorno depois podem voltar novamente. E agora é a vez dele, coach financeiro Natanael Buogo, também trazer a sua dica especial. Olá, sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou te ensinar sobre o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito serve para proteger o capital e a rentabilidade do investidor de renda fixa. Ele garante o pagamento do credor caso a instituição financeira que tenha cobertura passe por calote ou venha quebrar, não honrando o seu pagamento. O FGC cobre até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Quer entender um pouco mais sobre o Fundo Garantidor de Crédito? Entre em contato, estou disposto a te ajudar. Muito obrigado, Natanael Buogo, trazendo aí a sua dica exclusiva. Olha, nós estamos na semana de conscientização da exploração infantil e combate aos crimes e internet. Nós conversamos com a Cynthia Schmidt, assessora pedagógica do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal. Preste atenção no que ela nos diz a respeito desse assunto, numa entrevista concedida a Clebson Portela e Leandro Adamati, no horário da manhã no Conexão. Preste atenção. A primeira semana do mês de agosto é dedicada ao combate aos crimes de internet. A gente sabe que esse problema ele existe há muito tempo e agora, nesse momento, nesse período que estamos vivendo em distanciamento social, o uso das tecnologias tem aumentado significativamente. E junto com esse aumento, aumentam os problemas também. Então, esse ano a proposta é a gente conversar sobre a cidadania digital e as emoções digitais. Com a forma como as emoções têm influenciado a forma como a gente se coloca, principalmente nas redes sociais. A gente tem hoje uma quantidade muito grande de estudantes, por exemplo, que estão tendo aulas viabilizadas pela tecnologia. Num primeiro momento, a gente acha que todo mundo fica alegre, feliz e entusiasmado com o uso desses recursos. Mas na sequência a gente começa a perceber que não é bem assim. Existem alguns problemas embutidos a isso também. E aí a pessoa pode ir ficando deprimida, pode ir ficando ansiosa, pode ir ficando preocupada, e isso pode desencadear uma série de outros problemas, como o cyberbullying, por exemplo. Né? Então a ideia é que a gente converse, principalmente com os nossos estudantes, com as crianças e com os adolescentes, para que eles se deem conta daquilo que eles estão sentindo e de que forma isso se reflete no uso das tecnologias, principalmente das suas redes sociais.
A gente não deixaria uma criança de 10 anos sair sozinha à noite pelas ruas da cidade. Mas a gente tem uma falsa sensação de que se ela estiver sozinha pelas vias da internet, pelas redes sociais, ela está dentro de casa, ela está segura. E não é bem isso. Se existe uma idade restritiva para o uso dessas redes, é porque existe um motivo para isso. E é bem importante que os adultos, sejam os pais, os responsáveis, os professores, tenham esse olhar cuidadoso para com as crianças, para acompanhar aquilo que elas estão fazendo, para ver em que redes elas estão frequentando virtualmente, quais são os jogos que elas acessam, se isso está adequado à faixa etária delas, né? Existem uma série de aplicativos e de softwares que podem ajudar nós adultos a controlar isso, né? O próprio Google tem uma conta que é familiar, onde os pais podem acompanhar aquilo que os seus filhos estão fazendo, por exemplo, online. E a gente sabe que as crianças são as principais vítimas de crimes virtuais, principalmente em relação à pedofilia. E isso nos preocupa muito. Então, na medida que a gente incentiva o uso dos recursos digitais, a gente também incentiva que o adulto tenha esse olhar cuidadoso para com as ferramentas que ele está escolhendo usar com as crianças nesse momento. E claro que, para finalizar ou encaminhar o nosso Bitcoin News para seu desfecho, nós vamos agora ouvir ele, Marcos Vinícius Vaz, falando a respeito da movimentação do Grenal que ocorrerá essa noite. Marcos? Sempre é carregado de muita expectativa, né? Pela tradição, já são 400... Hoje é o Grenal de número 426. E todo clássico, né? Nós temos aqui a nossa realidade, o clássico Caju, Caxias e Juventude, com toda a sua tradição também, e o Grenal é um jogo diferente, né? É um clássico que envolve os dois grandes clubes do futebol do Rio Grande do Sul, e hoje, dentro de um contexto assim, com muitas situações importantes que vão ser definidas a partir desse resultado. Por exemplo, o Grêmio não perde a 8 clássicos. O Renato não perde a 8 clássicos para o Internacional. Há 12 jogos na Arena em Porto Alegre, o Grêmio não perde para o Internacional. Vale o título do retorno e, por consequência, o adversário do Caxias na grande final do Gauchão. E ainda, situações que estão são relativas ao jogo, ao campo de jogo. Por exemplo, os protagonistas, quem poderá ser protagonista, quem poderá ser coadjuvantes? Você sabe que num clássico se fala muito, se destaca muito aqueles jogadores que realmente são importantes dentro do grupo, mas às vezes aparecem coadjuvantes, jogadores que não estão nessa lista e que acabam sendo importantes e decisivos também num jogo diferenciado como é um clássico, como será o clássico de hoje na Arena em Porto Alegre a partir das 9h30. O Guerreiro, por exemplo, é um jogador, um protagonista por tudo aquilo que ele representa por o futebol sul-americano e por aquilo que ele representa por o Internacional. Só que o centroavante do Inter até agora não marcou em clássicos, não marcou em grenais. E o torcedor, de certa forma, até certo ponto, cobra ele por isso, né? Do outro lado, o centroavante do Grêmio, o Diego Souza, que esse ano retornou para o Grêmio, é o goleador da competição. Será que ele vai de novo fazer gols contra o Internacional? De novo vai marcar? É isso. Então são situações que elas estão dentro desse contexto de definição, de decisão, e num clássico que realmente cria-se uma expectativa, porque o Inter vai querer quebrar esse tabu aí de uma série importante de jogos diante do Grêmio sem vencer. O Grêmio vai tentar manter esta hegemonia, já ganhou do Inter no Grenal do retorno realizado aqui no estádio Centenário, a vitória de 1-0 e até com superioridade, alguma superioridade em cima do Inter. Então, são todas questões que envolvem o contexto desse grande clássico que vai acontecer a partir das 9h30 da noite.
Ok, assim nós vamos então encerrando o nosso Bitcoin News, destacando para você que amanhã as temperaturas, a partir de amanhã, né, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, nós vamos ter temperaturas mais quentes em relação aos esses últimos dias da semana. Mais quente em que sentido? Nós vamos ter as médias mínimas avançando um pouco mais em relação a esses últimos dias e as médias máximas também ganhando um certo fôlego no período da tarde. A alteração não é tão gritante, é de 1 a 2 graus, e o que destaca também que a elevação da temperatura será um pouco mais rápida, mostrando que uma massa mais quente está ganhando força aqui na nossa localidade. O que desenha agora a previsão do tempo é que para quarta-feira da semana que vem começará mudanças climáticas, ou seja, próximo à quinzena, né, como nós havíamos dito. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam mais essa edição. Você já sabe, né? www.bitcointv.com.br, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e nosso canal do YouTube. Uma boa noite para você. Eu volto amanhã.